Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia anti-estresse e produtividade. E hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre algo muito bacana e algo muito interessante. Eu vou contar uma história do que aconteceu comigo e sobre essas coisas que acontecem e na realidade acontece comigo e muito provavelmente deve acontecer com você, que é a ideia de referência. O que é pouco e o que é muito. Na realidade, o que é pouco e o que é muito, tudo depende da sua interpretação. Mas eu vou exemplificar isso com histórias e formas com que você consiga entender isso. E a ideia desse vídeo hoje é pegar essa ideia do que é pouco, o que é muito, e você fazer uma análise. Você pensar sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida e sobre os projetos que você está levando e ver se isso pode ser levado para um próximo nível e se realmente sua referência está sendo alta ou se sua referência está sendo baixa. Isso aconteceu comigo e acontece na maioria das vezes que eu vou na cidade onde eu morava. A minha família ainda é de lá, na cidade onde eu morava no interior de São Paulo, que chama Lavínia. É uma cidadezinha bem pequenininha, na realidade pequena depende, né? É o título do vídeo, então assim, o objetivo do vídeo é pequeno depende, então 5.000 pessoas para muitos é muito e 5.000 pessoas para muitos é pouco. Então, para uma pessoa às vezes que mora num vilarejo que tenha 100 pessoas, quando ele muda para uma cidade de 5.000 pessoas, aquilo para ele é muito grande. Então acontece que quando eu morava em Lavínia, para mim aquilo era tudo normal e tudo beleza. Eu gosto muito da cidade, a cidade é muito legal. Eu sempre quando a gente, na maioria das vezes quando a gente tira férias, que a gente tá pelo estado de São Paulo, a gente passa por lá. Então é muito bacana e para mim estava tudo bem, para mim estava tudo legal. A cidade é muito legal, gosto muito de lá. Mas a ideia é a seguinte, quando você tem uma referência de uma coisa, aquilo para você é muito grande. Então, eu lembro que eu morava lá em Lavínia, quando eu era mais novo, assim, na minha adolescência e tudo, e até quando eu era adulto mesmo. Eu tava na casa da minha mãe morava, acho que, para você ter uma ideia, do centro de Lavínia até onde minha mãe mora, que não é no centro, na realidade Lavínia é tudo centro. Então, eu morava acho que uns 3 ou 4 quarteirões, mais ou menos, do local onde era o centro, onde comprava ali, tinha supermercado, padaria, essas coisas, até onde minha mãe morava. E aí acontecia que eu acordava de manhã e tal. Aí falava assim, nossa, eu preciso de comprar pão. Aí eu tinha que subir lá 3 ou 4 quarteirões para comprar esse pão e para mim era complicado pra caramba. Então a minha base de referência, comprar pão em Lavínia, era muito longe. E próximo de Lavínia tem uma cidadezinha que chama Mirandópolis. E nessa cidade, ela está distante de Lavínia para Mirandópolis, 6 quilômetros. Então eu falava assim, nossa, às vezes eu estava lá em Lavínia assim, e falava assim, nossa, meu Deus, eu tenho que ir lá em Mirandópolis. E eram 6 quilômetros. E aqui em Goiânia é comum a gente trabalhar, o último emprego que eu trabalhava mesmo, nessa parte de distância, assim, que eu trabalhava fora, era a ideia de 8 quilômetros. Então, eu saía aqui de casa, ia 8 quilômetros para trabalhar. Hoje minha esposa ainda continua assim. Tem um outro escritório da empresa que eu sou sócio, que deve dar mais ou menos uns... sei lá, acho que deve dar uns 14 ou 15 quilômetros, e hoje tudo bem, hoje é bacana, e a referência que eu tenho disso, quando eu tenho que subir lá no escritório, quando eu tenho que ir em algum lugar, às vezes eu tenho que levar minha esposa no trabalho dela lá, essa distância de 8 quilômetros é tranquilo, é tudo bem, e às vezes a distância do escritório também que eu tenho que ir, 14, 15 quilômetros também é tranquilo. Então, tudo depende da sua referência, tudo depende do seu ponto de vista. É igual a questão de valores de espécie mesmo, em dinheiro. Às vezes, você tem uma pessoa hoje que ela está acostumada a faturar, sei lá, 1.000 por mês. E aí, para ela conseguir chegar a faturar 10.000 por mês, aquilo para ela é um mundo sem fim. Às vezes ela fatura 10, para ela conseguir chegar a faturar 100 é um mundo sem fim. Mas às vezes quando ela fatura isso, aquilo para ela, a referência dela já não é tão grande assim. Então a ideia é a gente olhar para as coisas que nós estamos fazendo hoje, a ideia é olhar para as coisas, para os projetos que você está fazendo e essas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje e ver se a sua referência realmente ela está boa ou se ela está pouca. E tudo depende de você. É aquela ideia que eu sempre falo, não compare você com os outros. Então a ideia é, olhe 2 ou 3 anos para trás e veja como que era a sua referência há 2 ou 3 anos atrás. Então, quando você estava 2, 3 anos atrás, a sua referência continua a mesma ou você está evoluindo? Às vezes, se você tem 50, sei lá, vamos supor que você tem uma meta para alcançar de 100%, um objetivo seu é de 100% não, de 100, então a sua meta é de 100, há 2 anos atrás você estava em 80 e hoje você está em 90, ok, você está no caminho certo, então você tem que seguir dessa forma que você tem que ir, mas se você estava há 2, 3 anos atrás em 80 e baixou para 70 do 100 que você queria chegar, é importante que você revise toda essa ideia, é uma técnica muito bacana, eu já fiz um vídeo inclusive com ela, é uma técnica de você fazer brainstorm do que você precisa de fazer, nada mais é do que você pegar um papel
e você escreve no meio desse papel, ali no centro desse papel, o seu objetivo principal, e aí você faz as ramificações disso, você faz as ramificações do que você tem na sua cabeça agora, para você chegar naquele objetivo principal, que é o meio do papel ali. Então o brainstorm mais efetivo que tem, segundo os psicólogos aí de tudo que eu já estudei, é dessa forma. Tem um vídeo falando só sobre brainstorm, que eu falo só sobre isso. Então você desenha um círculo no meio e vai fazendo as ramificações do que você precisa de fazer. Até uma própria mudança de escritório, por exemplo, que é algo que você vai ter muitas ideias e muitas coisas para fazer. Você pode fazer um brainstorm para isso. E aí depois o seu cérebro ele se encarrega de fazer as ligações entre essas coisas, entre essas ações que precisam de ser executadas, para você chegar no objetivo final, que é o seu centro ali, que é o seu núcleo da sua meta ali que você precisa alcançar. Então, tudo depende da sua referência. A ideia é que você consiga fazer suas coisas dentro de referências, até referência geográfica mesmo. Às vezes, eu para sair de Lavínia, para ir para a capital, que é no interior lá de São Paulo, para a capital em São Paulo, para mim era um custo, era uma coisa muito complicada para mim. E era muito mais fácil, que lá eu ia de carro, eu pegava o carro de Lavínia, pegava o Marechal Rondon reto praticamente, eu chegava em São Paulo. Hoje, para eu ir daqui para São Paulo, envolve muito mais coisas. E no fim do ano, por exemplo, em outubro agora, vai ter um casamento de um primo meu lá em São Paulo, e eu vou acabar indo, eu vou sair daqui, vou pegar o avião e vou até São Paulo, vou passar um dia lá e vou voltar para cá. Então, antes, quando eu morava lá no interior de São Paulo, que as minhas referências eram bem menores do que essa, para mim ia ser muito difícil eu pegar esse avião e ter que fazer tudo isso sozinho, chegar lá no lugar que tem muito mais pessoas de onde eu morava, e aí era muito mais complicado para mim. Hoje não, hoje as coisas acabam sendo muito mais fácil. Não que pegar um avião daqui em São Paulo é uma coisa muito complicada de se fazer, mas para as minhas referências que eu tinha tempos atrás, isso é realmente muito grande de se fazer. Até fazer uma viagem para outro estado, fazer uma viagem para fora do país mesmo. Às vezes, para uma pessoa que mora num lugar muito pequeno e ela nunca experimentou essas coisas, nunca saiu fora disso, as referências dela são muito pequenas. Então, mas tudo depende da sua evolução. Se você realmente está evoluindo, se você está num lugar que aquelas referências para você, aquele projeto é pequeno e você está evoluindo para um projeto maior, você está saindo dessa geografia sua, desse espaço que você consegue evoluir um pouco mais, ok, tá bacana, você está no caminho certo. Então a ideia do vídeo de hoje é essa, a ideia é a gente refletir um pouco mais sobre as referências e as ideias que nós temos sobre determinadas coisas e conseguir tentar um pouquinho além disso aí. É isso aí o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Se você acha que isso fez sentido para você de alguma forma e quer compartilhar com alguém, fica à vontade. Um abraço, muito obrigado por assistir o vídeo e nos vemos no próximo vídeo.